Olá! Oi, Fabi! Você vai ganhar um prêmio porque você foi a primeira, viu? Depois eu te dou um beijo quando puder. Ai, ai. Sejam bem-vindos, meus queridos. Lu, um beijo para você, Carol. Oi, Carol, Rosana. Graça e paz para vocês, minhas amadinhas. Amadinhas de caminhada, estamos caminhando juntas. É, né, Fabi? Não tem prêmio melhor que esse? Um beijinho meu? Obrigada, Fabi. Você é muito fofa, muito carinhosa. Paz, Lu, minha linda, minha querida. A Maria Emília. Tudo bom, minha lindona, com você? Sejam todas bem-vindas. Pastor Paulo, seja bem-vindo também. Ju Duarte, um aceno para você, minha querida. Graça e paz para você, Ju. Deus abençoe você e a sua casa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todas. Enquanto o pessoal está chegando, eu gostaria que vocês que estão aí já fossem dizendo para mim aí, escrevam aí, por favor. Quem é Deus para você? O que Deus significa para você? Vão me dizendo aí que eu gostaria de saber. Oi, Elaine, minha querida, tudo bem? Comidinhas maravilhosas, logo mais no iFood, né, Elaine? Aí a gente vai saber, a gente vai compartilhar para todos nós comermos as suas comidinhas gostosinhas. Edilene, seja bem-vinda, meu amor. Deus abençoe vocês. Vivi, um beijo para vocês. A Ju disse que Deus é meu tudo, meu tudão, meu tudão, meu amor primeiro, minha paixão. Muito bem. Oi, João, tudo bom, querido? A Lu disse que Deus é tudo, dono de tudo. Deus é tudo, dono de tudo, Ele é amor. Aleluia. Ai, Mônica, tinha que ser, né? Meu tudão. Olha a intimidade da Mônica com Deus. Que lindo isso. Elaine Ferreira, Deus abençoe, sejam bem-vindos. A Rosana disse: Deus é o meu consolador, meu protetor de todos os dias. A Elaine Lara disse que Deus é paz. Aleluia. Edilene disse que Deus é tudo que faltava em mim. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, porque Deus é tudo isso. Deus é tudo isso que nós testemunhamos. Oi, Amanda, minha prima querida, seja bem-vinda. Deus preencheu seu vazio, né, Edilene? É verdade. Deus é tudo isso em nós. Tudo isso. Rosimeire, um beijo, seja bem-vinda, querida. Então vamos orar, porque hoje eu gostaria de falar de uma faceta de Deus. Ninguém falou sobre isso aqui, mas é uma faceta de Deus muito importante e interessante na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. Sobre Deus como nosso Pai. Deus é amor, é um Pai de amor, né, Eliane? É verdade. Vamos orar? Senhor, nós queremos hoje falar sobre a tua paternidade em nós. E te pedimos que venha sobre nós o teu Santo Espírito e nos inspire a entendermos que quando nós reconhecemos a tua paternidade nas nossas vidas, ó Deus, nós verdadeiramente, realmente
nos sentimos filhos e filhas amadas de Deus. Pode ser que a referência que nós façamos de Deus como Pai, às vezes tem a ver com a referência que nós temos de Pai terreno, do Pai que nós temos aqui na Terra. E isso não condiz com a realidade, por isso nós te pedimos, ó Santo Espírito, que tu abras a nossa mente nessa hora, que tu fales ao nosso coração. Que se somos realmente filhos e filhas amadas e amados, é porque reconhecemos a tua paternidade na nossa vida, Pai. Aquela paternidade que nos protege, que não falha, que nos dá segurança. Ajuda-nos a entendermos isso agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Meus amores, eu gostaria... O tema desta minha mensagem hoje é Abba, Pai. Alguns já tenham talvez até ouvido essa expressão. Jesus chamou o pai dele de Abba no momento em que ele estava sendo crucificado. E é uma expressão que eu vou compartilhar com vocês. O significado dela é muito interessante. Muito interessante isso. Romanos 8,15 nos diz assim. Se você estiver com a sua Bíblia e quiser abrir, senão você apenas acompanha e depois você lê em casa. Ok? Romanos 8,15, esse capítulo, esse texto está falando sobre filhos, sobre herança, sobre herdeiros. E ele nos diz assim, Paulo escreve aos Romanos e diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. É linda essa expressão, é linda, maravilhosa, muito inspiradora. E eu gostaria de começar dizendo para vocês que é o Espírito de Deus que nos faz reconhecer que nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade mais essencial, a identidade do ser humano mais essencial. É reconhecer que é filho de Deus. Abba é derivada originalmente do aramaico, que é a língua que Jesus falava, que quer dizer papai, meu paizinho. Tem a ver com crianças pequenas, crianças pequenininhas, que estão conhecendo a essência do seu pai, a forma do seu pai, e enxergam nessa figura paterna alguém que vai lhes dar segurança, que vai cuidar, que vai proteger, que vai amar. Então, as crianças, inclusive hoje, atualmente, lá no Oriente, as crianças chamam os seus pais de Abba, que quer dizer paizinho, papaizinho. Talvez seja a forma mais amorosa e íntima de um filho reconhecer a paternidade do seu pai, de admirá-lo, de amá-lo. Há uma curiosidade com relação a essa palavra. Só um minutinho, gente. Desculpa, é o fundo musical. A palavra, a adoção, talvez para nós, não seja uma palavra muito bem compreendida, né? Inclusive, muitas pessoas têm preconceito com relação a adotar crianças.
e talvez por isso, né, os abrigos, nós conhecemos vários, inclusive de Manaus, a Vânia, que vocês já conheceram, inclusive. Tem tantas crianças, e crianças com seus irmãos. Se você vai adotar uma criança hoje em dia, normalmente, você provavelmente precisaria adotar os seus irmãos, que às vezes estão em 2, 3, 4, até 5, nos abrigos, nos orfanatos, precisando de uma família, precisando de uma figura paterna e materna. Por que eu estou falando da paternidade? Porque é mais raro entender que uma mãe abandone o filho, apesar disso também acontecer, do que um pai. É muito mais comum a gente ver pais ausentes, pais que abandonaram os seus filhos, pais agressores, pais autoritários. Eu sou a filha mais velha, né, de 3 irmãos. E o meu pai era muito autoritário, né? Ele era aquela figura autoritária. Já levei várias surras. Talvez tenha merecido também, né? Mas eu sempre olhava o meu pai com um certo medo e com um certo distanciamento. Eu não conseguia admirar ele porque eu achava que ele era muito duro, ele não conversava, ele só vinha... Pá, antigamente era assim, né? Hoje em dia não é mais, né? Nem sei se isso é bom também, que hoje em dia os filhos fazem o que querem, né? Mas eu me lembro que isso atrapalhou um pouco a minha relação com Deus. Porque quando eu busquei a Deus, eu achei que Deus fosse como meu pai, fosse um homem duro, que gostava de me pôr de castigo, que ia sempre me castigar. Vocês verem como isso é importante e interessante. Às vezes a gente não se dá conta, mas a nossa visão de Deus como pai, às vezes ela fica ofuscada, porque nós não tivemos um bom relacionamento com os nossos pais terrenos. E como eu estava dizendo, isso é muito mais comum, ter um pai ausente, um pai que bebe, né, um pai alcoólatra, um pai que abandona a mãe com um monte de filhos, um pai que trai, um pai que é agressor, um pai que é ausente. É muito mais comum essa figura paterna e humana nos fazer esse estrago, digamos assim. Porque aí quando nós vamos para a presença de Deus, a gente vai nos relacionar com o Pai. E essa paternidade de Deus, ela precisa ser bem compreendida. E é o Espírito Santo de Deus que nos faz reconhecer a verdadeira paternidade e o verdadeiro amor de um pai para com seu filho, de um filho para com seu pai. E aí a gente vai entender o que é proteção, o que é amor, o que é segurança. Nós só conseguimos isso se nós estivermos em Deus, se nós entendermos que Deus é o nosso Pai. E essa tem que ser a nossa maior referência. Porque aí a gente vai descaracterizar essa ideia de pai que nós tínhamos. Então nós poderemos nos relacionar até com o nosso pai de uma outra maneira, tentando compreendê-lo, porque ele é humano, porque ele erra também. Ele também é pecador. Aquela figura que a gente tinha quando criança, ela vai sendo desconstruída, mas ela vai sendo construída de uma maneira mais adequada, de maneira que a gente possa se relacionar com eles sem culpá-los. Isso é perdão. Precisa de perdão também. E graças a Deus que o Espírito Santo de Deus faz isso, né? Uma coisa muito curiosa é só uma anotação que eu fiz que é interessante. A partir de 1988, uma lei foi promulgada dando os mesmos direitos para os filhos adotivos que os filhos naturais tinham. Até então, não era assim. Então, a partir de 1988, um filho adotivo tem os mesmos direitos que um filho natural, equiparando, então, os seus direitos. Isso é maravilhoso, né? Graças a Deus por isso.
Porque senão a gente continua ainda naquela questão preconceituosa, né? E difícil de lidar. Às vezes continua sendo até um tipo de rejeição, perpetuando-se. E é uma maneira, às vezes, da gente entender que um filho adotivo é um filho do seu coração, um filho que você escolheu. Foi isso que aconteceu conosco, quando Deus nos adotou, como fala aqui a palavra de Deus em Romanos 8:15, nós fomos adotados. E baseados nisso, porque fomos adotados, porque Deus nos escolheu, nós podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho querido. A gente precisa também entender um contexto interessante. Achei muito interessante isso, porque nós lemos a palavra de Deus e nós precisamos entender um pouco o contexto do que aconteceu, quando foi escrito, de que maneira foi escrito e para quem foi escrito. Obviamente que essa palavra ela vem, ela é eterna, ela é verdadeira e ela é eficaz, ela vai produzir um fruto. Então ela vai falar também conosco que estamos aqui nos dias atuais e também nos relacionamos com os nossos pais e com o nosso Deus como nosso paizinho querido, o nosso Abba Pai. Mas nesse contexto, Paulo estava escrevendo aos Romanos, existia naquela época uma espécie de consagração para a criança. A criança ela só recebia o nome dela ao 9º dia de nascida. Então, nessa consagração que eles chamavam de dias lústricos. Dias lústricos, eu estou copiando aqui, tá? Eram os dias lústricos. Então, essa criança era apresentada ao pai biológico. E esse pai biológico, se ele aceitasse aquela criança, ele a pegaria no colo, demonstrando assim que ela era aceita como filho. Olha só que coisa interessante. Se ele a rejeitasse, ele não teria essa atitude de colocá-lo no seu colo. E então, essa criança passaria a ter direitos de filho. A adoção, é bem curioso isso, né? Bem interessante. Esse era o contexto em que foi escrita essa palavra. Depois vocês leem todo o capítulo que vai ser interessante, tá? Então a gente imagina assim que a adoção nasce no coração daquele que escolhe o filho, colocando-o em seus braços, amando-o, ensinando-o. Isso é um ato de amor de um pai presente, de um pai que traz segurança. O Espírito Santo de Deus nos ensina que o amor de Deus é totalmente diferente desse amor que nós falamos agora, né? Desse amor com que nós nos relacionamos com os nossos pais terrenos. Porque o amor de Deus é um amor verdadeiro, que nos escolheu por adoção. Por que nós somos adotados? Porque Jesus é o unigênito, é o único. Significa dizer que Jesus é o único filho gerado em Deus. Ele tem a natureza de Deus. Por isso que nós fomos adotados. E nesse ato de adoção, Deus nos escolheu, desejou-nos. E por causa dessa atitude de Deus em nos adotar, em nos amar, em nos escolher, nos fazer seus filhos, nos deu direitos e responsabilidades, que agora também nós temos, porque também nós fazemos parte de uma herança, nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. E isso é um privilégio muito grande. Jesus, sempre que esteve aqui, sempre através da palavra de Deus, nós entendemos que Jesus sempre nos revelou o Pai. De todas as maneiras, todas as atitudes dele, o desejo dele era revelar o Pai. Esse Pai que é amor.
Será que como nós vivemos hoje em dia revela quem é o nosso Pai? Eu estou falando de Deus, nosso Abba Pai. Esse Pai que nos escolheu, que nos ama, que nos deu direitos, também deveres e responsabilidades como filhos agora. Nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. Isso é um privilégio muito grande, ser filho de Deus. Como Jesus fazia quando revelava Deus nas atitudes dele, nas falas dele, em todos os momentos. Será que a maneira que nós vivemos revela quem é o nosso Pai? Nós precisamos refletir acerca disso. Na oração do Pai Nosso diz que o Pai é nosso, é meu e é seu. Nós compartilhamos na mesma família, a mesma herança, herdeiros com Cristo Jesus. Temos, portanto, direitos e deveres como qualquer filho. O filho da natureza e os filhos que foram escolhidos por amor. A maneira como nós vivemos vai refletir quem é o nosso Pai. Eu quero deixar essa palavra com vocês hoje. A maneira como você vive vai refletir quem é o seu Pai. É um privilégio muito grande para nós chamá-lo de Pai. E hoje ser adotado não é mais uma forma preconceituosa. Esse filho é diferente do outro, não é. Nós entendemos que é uma maneira muito profunda e amorosa, inclusive de quebrar preconceitos e paradigmas, quando você escolhe aquele filho. Não é como você vai no mercado e escolhe um produto na prateleira, não tem nada a ver. Nós estamos entendendo isso, ok? É um ato de amor. Muitas pessoas ainda sofrem com o seu preconceito, achando: se eu adotar aquela criança, e se o pai dele foi bandido, a mãe dele foi bandido, e se ele usou drogas, ele também vai ser um drogado. É triste que a gente pense assim, especialmente nós, que somos filhos de Deus. Eu e Railton, a gente tem muito desejo de adotar um filho. Sempre tivemos, desde que nós namorávamos, sempre tivemos. Quem sabe Deus nos dá essa graça de ter uma filha, né? Uma menininha. Quem sabe? Nós fomos adotados, meus queridos. Deus nos escolheu. Quando nós estávamos lá, pequenininhos, criancinhas, quando a gente veio para a presença do Senhor, a gente é um bebezinho, né? Tudo que a gente sabia era balbuciar. Abba, Abba, Abba. Alguns pastores até dizem que essa expressão Abba não quer nem dizer pai, meu pai, papai. Mas é uma forma de uma criança, de um bebê, chamar o seu pai. Ele está começando a entender quem é aquele pai, o que aquele pai, aquela figura representa para ele. Como se fosse um pá. Ele está querendo dizer quem ele reconhece que é. Abba, Pai, meu paizinho querido. Que nós possamos revelar ao mundo quem é o nosso Pai, que nós somos filhos amados, escolhidos pelo nosso Deus. Muitos aqui conhecem a história. Não tem muito do que se alegrar quando se lembram da figura de seus pais.
infelizmente. Mas veja que quando você reconhece que você é filho de Deus, amado de Deus, e aqui não há distinção, porque quando nós somos amados por Deus, não existe, não tem mais adotado e natural. Nós somos um só no Pai. Esse amor dele nos dá tanta segurança que nós sempre seremos protegidos. Nós vamos nos esquecer daquela figura que nós tínhamos lá, do nosso pai que foi ausente, autoritário, agressor, alcoólatra. Não importa, nós vamos perdoá-lo. Porque agora nós entendemos a figura de pai. O que é ter um pai? Nós somos filhos amados de Deus. E isso é suficiente. Que você ame o seu pai terreno. Se ele já partiu ou se ele ainda está aqui. Peça a Deus que te dê a graça de você perdoá-lo. Porque você agora sabe o que é ser amado por um pai. E que dessa maneira Deus te dê a graça e a mim também, de revelarmos a este mundo que precisa de uma referência de pai. Que Deus é esta pessoa. No amor dele nós podemos confiar. O amor dele nos dará toda a segurança, suprirá todas as nossas necessidades e todas as carências que nós temos. Eu peço em nome de Jesus que nós entendamos que Deus não tem nada a ver com a referência que a gente tem como família, às vezes, como pai, como mãe. Deus é grande, poderoso, cheio de amor e de bondade. E Ele quer desconstruir essa ideia que nós temos errada. Porque às vezes isso faz com que nós nos relacionemos com Ele da maneira errada. Como eu falei lá no começo, Deus para mim era uma pessoa que ia me colocar de castigo o tempo inteiro. Tudo que eu fazia estava errado. Meu pai era duro. Hoje é um anjinho, é um bebezinho. Estava aqui em casa esses dias, eu cuidando dele. Tá velhinho. Mas eu louvo a Deus porque eu sei que o meu pai me amou e me ama do jeito dele. Mas o amor que me dava segurança e paz, só o Senhor pôde me dar. E Deus me adotou, me fez sua filha. E o reflexo da minha vida deve ser esse. Eu quero revelar ao mundo o amor de Deus. Meu pai, meu paizinho, meu papai. Abba, Pai. Que você entenda isso nessa tarde. Que o amor dele é suficiente para você. A graça dele te basta. E ele te acolheu nos braços dele. Te faz carinho. Te faz cafuné. Te conta histórias, te põe no colo, te ensina, te ama. Às vezes também vai ser necessário pôr você de castigo, puxar a sua orelha, viu? Mas como a própria palavra nos diz, é por amor. Isso é amor. Deus é amor. Nosso paizinho querido. Amém? Vamos orar agradecendo por esta paternidade, por esta bênção que nós recebemos. Vamos lá?
Pai. Abba, Pai. Paizinho querido, nós te damos graças, glória e louvor. Tu és o nosso Pai. Aleluia. Aleluia. Que bom saber que foi o Senhor quem nos escolheu, nos colocou no seu colo, nos assumindo como filhos, nos dando tantos direitos, tantos privilégios. Quem poderia nos amar assim? Nós hoje entendemos que os nossos pais na terra jamais poderiam nos dar isso, Senhor, que nós precisamos no fundo da nossa alma. Só o Senhor pôde fazer isso por nós. E o Senhor fez. Com toda a alegria do teu coração, o Senhor nos recebeu. E através do teu Espírito Santo, nós como nosso Pai. Um Pai que ama, que ensina, que protege, que dá segurança. Oh, Senhor. Graças te damos por este privilégio tão incrível e tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Talvez hajam muitos aqui, ó Deus, nesse momento que são feridos nos seus corações, nas suas memórias, nas suas lembranças. Eu quero te pedir em nome de Jesus que tu, ó Espírito Santo de Deus, derrame graça e perdão. Porque agora o amor de Deus que nos faz filhos nos pode ajudar a perdoar os nossos pais. E nos faz desfrutar desta bênção, desta alegria de sermos uma família tua, filhos teus, juntamente com Cristo Jesus. Graças te damos, Senhor, por esta tarde, por este momento. Em nome de Jesus, que o Senhor cure os corações feridos e traga-nos a verdadeira figura de Pai, que é a tua, o Pai de amor. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Obrigada, queridos. Muito obrigada mesmo pela companhia, pela presença. Que Deus abençoe vocês. Continuem conosco. Amanhã nós teremos uma live com uma nutricionista que vai nos dar algumas dicas. Continuem conosco, nos abençoando, compartilhando os nossos vídeos e chamando também os seus queridos, suas queridas. Todo dia vocês já sabem, de segunda a sábado, domingos cultos pela manhã e à tarde, os cultos da quarta também. Hoje, sexta-feira, tem reunião de oração também, estaremos juntos. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Que o Pai de amor e o Abba Pai seja com você, hoje e sempre. Um beijo. Deus abençoe você.